Olá, boa noite a todos. Mais uma live A Bola Não Para nesta terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Hoje vamos falar um pouquinho de medicina esportiva. Nosso convidado, Dr. Rubens Sampaio, que já foi por muito tempo médico lá no Palmeiras, mais de 15 anos prestando serviço aí no Palmeiras. É o nosso convidado hoje, Dr. Rubens Sampaio, para a gente falar sobre medicina esportiva. Boa noite, Bocante, boa noite, tudo bem? R. Bocante. Tudo bem? Boa noite a todos que estão chegando aqui. Grande Ranielli está entrando aqui. Semana que vem, amanhã, Ranielli é o nosso convidado. Está entrando na live. Já está. Ranielli é nosso convidado. Muita honra. Eu vou conversar com o Ranielli nesta quarta-feira, 7 da noite. Nesta quarta, 7 da noite, o Ranielli é nosso convidado. Hoje com o Dr. Rubens Sampaio. Estou aguardando o Dr. Rubens Sampaio participar aqui da nossa live, mandar aquele convite para a gente dividir a tela. O Ranielli será o nosso convidado nesta quarta-feira. Dr. Vinícius Martins entrando aqui na live, um grande abraço, Dr. Vinícius. Tá todo mundo aguardando, falta só o Dr. Rubens aparecer aqui. Nesta quarta, o Ranielli. Na quinta, a Tami Galera, que é dos saltos ornamentais. Isso aí, Ranielli, juntos amanhã, fechado. Grande Fernando Miranda, um abraço, Fernando Miranda, muito tempo do Palmeiras, também tá aí. Um abração pro Fernando. Saudades aí do Fernando, muito tempo que a gente não se encontra. Um abração ao Dr. Vinícius também, saudades do Dr. Vinícius. Sempre foi muito gentil comigo, na cobertura do Palmeiras. Estamos só aguardando o Dr. Rubens Sampaio entrar aqui. Aí a Tami Galera na quinta, dos saltos ornamentais, ela que é irmã do Roger, esse jogador que está comentarista do Sport TV. Tami que já participou das Olimpíadas de 2016, está na expectativa para as Olimpíadas de 2021, nos saltos ornamentais, na quinta-feira. Na sexta-feira, Osmar Loss é nosso convidado, está trabalhando no Corinthians, ele é nosso convidado da live A Bola Não Para. E no domingo, Cláudio Pavanelli, fisiologista, já trabalhou no Palmeiras, no Santos, entre outros clubes, é o nosso convidado no domingo. E já temos a agenda já sendo preparada já para a semana que vem com as lives do A Bola Não Para. Estou aguardando o Dr. Rubens Sampaio, mandou avisar, já tinha avisado lá no WhatsApp, né, que ia entrar na live, pra gente conversar um pouquinho. Dr. Rubens Sampaio, 15 anos, entrou, que beleza. Dr. Rubens Sampaio entrou nesse momento, vamos te mandar o convite aqui pra gente dividir a tela com o Dr. Rubens Sampaio. Já mandei a tela com o Dr. Rubens Sampaio, nosso convidado na live A Bola Não Para. Vamos falar um pouquinho aí do Palmeiras, do trabalho dele na medicina esportiva. Dr. Rubens Sampaio. Tudo bem, Fred? Quanto tempo? Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Muito bem, tudo tranquilo. Que bom. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. E com você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí se cuidando, né? Você sabe que a gente ganhou um presente no nosso aniversário, que foi a quarentena, né? Você é pisciano como eu, né? Só que você é dia 14 ou dia 13? Eu sou 10. Eu escapei, mas não escapei, não. A minha foi dia 16. O dia que começou a quarentena foi o dia do meu aniversário. Meu filho é 16 de março também. Então. Sofremos já na presente de aniversário a quarentena. O doutor Vinícius Martins está aí entrando, está todo mundo participando aí, já entrando aqui na nossa live. Doutor Rubens Sampaio, claro que a gente vai falar dos seus tempos aí de Palmeiras, e é óbvio que é um momento também que eu participei muito, né, como setorista do Palmeiras. Eu fiquei na Jovem Pan como setorista há 15 anos, de 2002 a 2017. Então, muito da sua caminhada, doutor Vinícius, depois doutor Otávio, entre outros, eu participei ali na caminhada, com muitas perguntas, com alguns personagens já figurinhas carimbadas. A gente conhece bem. Esperadas. Mas, antes disso, agora está todo mundo falando sobre volta do futebol, a volta do esporte, né? Não só, principalmente futebol, que é mais detalhado, mas outras modalidades estão aí na expectativa de poder retornar. O senhor, como médico, ligado também à medicina esportiva, como que o senhor está observando isso, esse retorno? Muita gente ficou parado aí, porque esses treinos online nem de perto é o que acontece nos treinamentos de campo. Então, assim, eu conversei outro dia com um dirigente do Curitiba, e ele disse que a avaliação dos profissionais de lá é como se o cara tivesse ficado mesmo de férias para voltar para a pré-temporada. Esse retorno agora, o Curitiba já está um mês já treinando, o Curitiba já está treinando já há um mês. É como se estivesse de férias indo para uma pré-temporada. Que realmente a perda muscular, perda física foi gigantesca com 60 dias parado. O que você pode falar a respeito? Mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. Um prazer e sempre à disposição. Eu acho que é uma situação completamente inusitada, né, Fred? Porque você tem
Na verdade, a gente vai para 14 semanas, 12, 14 semanas parados de pandemia e de quarentena. Então, por mais que você tente fazer uma analogia com as férias, elas têm no máximo um mês, né? Nunca se passou por uma situação como essa. A gente está vendo a volta na Europa agora e houve algumas mudanças, eu acho que no sentido de tentar se adaptar com 5 substituições, com parada técnica. E mesmo assim, você já tem alguns indícios, eles estão numa fase diferente de temporada lá, né? Eles estão do meio para o fim, né? Estão na parte mais decisiva da temporada deles, mas você já vê uma incidência um pouco maior de lesão lá também. Aqui a gente não tem muita perspectiva ainda de quando vai voltar o negócio nacional, né? Você vai ter possivelmente os campeonatos regionais, que são mais fáceis, mas a gente deve sofrer para tentar se adaptar. A gente ainda está numa fase de temporada muito diferente, né? Você não teve nem você ainda estava na finais, fase do campeonato estadual, quer dizer, você vai apertar muito o calendário, né? Não sei como que... Primeiro, assim, se vai ser possível, né? O Brasil é um país de dimensão continental, a pandemia ela se distribui geograficamente em velocidades muito diferentes, você tem biomas diferentes, climas diferentes, a transmissão do vírus, a evolução dele, ela tem sido, né? Das grandes metrópoles para o interior. Então, para você conseguir amarrar tudo isso e fazer um campeonato brasileiro, são decisões difíceis, né? Porque para você sair do Nordeste e jogar no Sul, você tem uma logística complicada e é muito difícil de você bolar um negócio com 100% de segurança, talvez impossível de bolar um negócio com 100% de segurança. Então, eu acho que a gente ainda vai ter... vai voltar agora, 1º de julho, né, a treinar. Sim, isso. Não acho que o fato de treinar, assim como a gente está conversando aqui, mas nem de perto reproduz o que é a intensidade, a necessidade de força, velocidade e tal. E principalmente a parte técnica, né, do jogo. Eu acho que é a primeira vez que os caras ficam tanto tempo na vida deles, desde que eles começaram a jogar, a brincar de bola com 3, 4, 5 anos de idade, acho que é a primeira vez que eles ficam tanto tempo sem jogar. Sim. Então, você deve esperar uma retomada estranha. Vai todo mundo estar aprendendo e engatinhando. E pelo menos que se planeja, né? São 3 a 4 semanas de treinamentos para o início de um regional. O Paulista para 2 fases de classificação, 2 rodadas de classificação, para mata-mata, estilo todo mundo já concentrado, tipo Copa do Mundo, e jogo atrás de jogo. E a preocupação maior que a gente percebe de todo mundo não é essa parte técnica, a parte tática, mas a questão das contusões, né? O grande risco de contusões. Na Alemanha, na primeira rodada, quando voltou, 8 jogadores tiveram contusões musculares, né? E lá com uma estrutura diferente, a gente sabe que, não que fisicamente os clubes não tenham, os grandes clubes de São Paulo não têm essa estrutura, né? Mas, assim, a condição, né, de se precaver, de estarem treinando um pouco antes, né? Eles tiveram um tempo, e mesmo assim, por fato de estarem tanto tempo parado, foi inevitável, né? E está acontecendo várias contusões musculares, muita gente se machucando aí, e infelizmente vai acontecer isso, né, doutor Rubens? Não tem jeito, né? Eles têm uma pré-temporada mais longa do que a nossa, sempre tiveram, de mais ou menos 6 semanas, né? E agora eles estão numa fase um pouco diferente de final de temporada, mas eles tiveram um período de lockdown grande também. Sim. Eu acho que eles acabam tendo, e aí a gente precisaria ter uma análise de GPS e tal, mas eu imagino que seja um jogo com mais força e velocidade lá do que tem sido aqui, nas ligas europeias, mas mesmo, e eles mudaram, né? Eles têm usado as 5 substituições, têm feito a parada ali e tal, mas mesmo assim a incidência de lesão aumenta. Eu acho, primeiro assim, a gente tem que primeiro pensar na questão da segurança de retorno. Eu acho que para os campeonatos estaduais, eu não sei como eles vão bolar uma coisa segura em relação à pandemia, porque se você olhar agora dados atuais, assim, assusta. Nas metrópoles, em São Paulo, mas no interior, São Paulo aumentou, né, o número de casos. Sim. Às custas
do interior. Então, a gente não está assim, né, vai voltar dia 1º, mas dependendo do que acontecer, tudo pode mudar. Até porque vem saindo estudos aí, os bairros mais nobres de São Paulo voltaram a ter crescimento de casos, né? O interior está crescendo nesse momento os casos, ao mesmo tempo que estudam aí o hospital que foi montado no Pacaembu ser desativado, que tem 30 pacientes lá. Tudo, a cada dia, a cada momento, ou dados, né, positivos para que a gente torça para que isso passe de uma maneira, não foi rápido, mas que passe da melhor maneira possível agora, nesse momento, que as pessoas consigam voltar a trabalhar, não só futebol, mas é claro, a nossa discussão aqui é no esporte, é no futebol, mas a gente sabe que não dá para, não é um prato pronto, falar, vai acontecer isso e vai ser tal. A gente fala isso hoje, aí amanhã já aconteceu uma coisa que já muda tudo. Essa insegurança e principalmente essa imprevisibilidade é o que faz difícil a vida dos gestores aí, de quem tem que tomar a decisão, porque o preço que você paga aumentando a circulação, a incidência do vírus é caríssimo. Sim. Então, por isso que a gente tem que estar sempre um pezinho atrás do outro devagar. Esse receio de segunda onda, né, que agora já a China começa a ter novos casos, outros países já voltando a ter novos casos, aí tem algo recorrente aqui, porque a partir do momento que se abre comércio, né, as pessoas começam a voltar a circular mais, né, será inevitável, né, doutor? Infelizmente, até acho que a única, tendo a margem de segurança de 100% é tendo vacina. Mesmo porque ainda se discute muito como é a imunidade de rebanho, se vai acontecer, se vai ter passaporte imunológico, quanto que dura a imunidade de quem já se infectou. São discussões que cabem eu sou médico, mas não é a minha especialidade, mas é uma preocupação que todos nós temos. Doutor Rubens, já ainda na linha ainda na esteira da medicina esportiva, né? Claro que a gente teve uma evolução gigantesca, né? Por exemplo, uma artroscopia no joelho. Hoje o jogador, né, volta de uma maneira muito veloz do que antigamente, se for pensar, quanto se demorava, né? Mas sim, normalmente, né, a gente pensar assim. Queria falar assim, dessa evolução, né, que teve, graças, né, importante a medicina esportiva avançar nesse quesito, e o quanto ajuda nesse momento de alto rendimento, onde o físico fala muito mais hoje do que a parte técnica, inclusive, no futebol. A gente tem você tem a evolução do conhecimento e junto a evolução de tecnologia. E quando você agrega as duas coisas, você acaba ficando muito menos invasivo, né, com tratamentos muito mais eficientes, né, reconhecendo e reconstruindo a anatomia original, e sendo muito mais valente, muito mais corajoso, muito mais agressivo na reabilitação. Então, quando você une as duas coisas, você promove retornos mais seguros, né, com função melhor e com resultados mais eficientes. Apesar disso, se você transfere isso para a questão da pandemia e da parada longa, ainda assim, você ainda vai ter que aprender um pouquinho o custo que vão ter esses 3 meses parados, né? Mas em relação à medicina esportiva, às condições cirúrgicas, por exemplo, cirurgia do joelho e tal, se você compara, eu sou mais velho e tal, mas quem viu o Zico jogar, a dificuldade que ele teve quando ele teve 86. A lesão do cruzado anterior e como é hoje, é uma judiação com ele. Né? Com certeza. Pensar nisso daí. O sofrimento que ele teve para jogar em 86 e mesmo assim não jogou 100%, né? Ele não teria passado se fosse nos dias atuais, né, doutor? Exato. Bom, vamos falar, tem algumas mensagens, vamos aproveitar já ler algumas mensagens aqui, que o pessoal vai interagindo, vai respondendo. Grande Francisco Palitos, enquanto não tiver uma vacina, vamos continuar tomando cuidado. É isso mesmo, e mesmo com a vacina, viu, Palitos? Acho que isso, pelo menos, a pandemia ensinou que a gente tem que ter alguns cuidados, às vezes a gente deixa meio de lado aí, de relação lavar as mãos, cuidado com as mãos, com a higiene, né? Álcool em gel. A Tafísio, grande profissional, falando sobre o Dr. Rubens Sampaio, realmente é, de verdade, um grande profissional. O R. Bocante, fera da medicina do Palmeiras. O Dr. Rubens Sampaio, muito tempo, trabalhou no Palmeiras. Quem mais aqui que escreveu? Doutor M. Campos, né? Qual é o melhor time do Brasil que você viu jogar, Dr. Rubens Sampaio? Eu vou falar do meu.
O melhor que eu vi jogar é o Palmeiras de 96. 96, os 100 gols. Palmeiras Mais de 100 gols. De Amaral, Flávio, Djalminha, Djalminha, Rivaldo, Miller, Cafu, Júnior, Sandro Blum, Kleber e Veloso. Fui de frente para trás do meio. Mas esse é o time. E é bom porque quando você vê só como torcedor, é mais. Eu acho que é mais. É mais leve, né? Você. Acho que talvez você curta mais, se preocupa menos. Com certeza, eu imagino. Eu imagino. O jornalismo esportivo é ao contrário, pelo menos comigo aconteceu, né? Claro, você entra no jornalismo porque você gosta de futebol, você ama futebol e gosta de um time, mas você vai fazendo tanto jogo, doutor Rubens, que a gente vai perdendo essa parte de torcedor, né? A gente começa a torcer pelas pessoas, né? Pelas relações que a gente faz. E com certeza torci muito mais pro Palmeiras, porque o meu trabalho aparecia muito mais com o Palmeiras bem, né? Eu acho que o que a gente se aproxima do futebol porque a gente torce. Porque gosta e torce. Então, eu imagino que todo mundo tenha um time de coração. O M. Campos, o Márcio que perguntou, é colega de faculdade e é São Paulino. E sabe que eu sou palmeirense. Mas depois, quando você entra na rotina de trabalho, no dia a dia do trabalho profissional, muda um pouquinho e tem que mudar. Você tem que ter discernimento para que uma coisa não atrapalhe a outra. Vamos aqui, ortopedia Ramadã. Doutor, qual o melhor e o pior jogador estrangeiro que você trabalhou? Estrangeiro. Passou cada um também, doutor Rubens, hein? Tem uns craques, mas passaram uns mais ou menos também. Mas se você está fazendo referência ao Valdívia, tecnicamente ele é um dos melhores. Não. Valdívia eu vou perguntar ainda. Esse aí eu vou perguntar. Eu imagino. Esse aí eu vou perguntar. Eu acho que Tiki Arce jogou muito. Cara regular, excepcional. Cara excepcional e sempre muito regular. Um cara muito do bem. Agora, pior, precisa falar também? O que você achou mais ou menos, vai? Tem mais ou menos? Passou, Florentim, falecido Florentim, Joino. Passou umas coisas aí, doutor. Nenhum Florentim e Joino. O Joino eu não peguei, o Vinícius que pegou. Pegou, né? Mas não peguei, não. E o Florentim? Florentim peguei. Era... Falecido Florentim. Ortigosa. Ortigosa era melhor que o Florentim. Sim, mas também o nosso coalhado era mais ou menos, hein? Acho que o Florentim é uma lembrança, coitado. Saudoso Florentim. Falecido. Faleceu, acho que foi um acidente, acho. Acidente de carro. Acidente de carro. Vamos lá. Mais gente aqui, ó. Olha lá. Os caras já começam a pegar no doutor Rubens, vai ficar de time, ó. Tá vendo? O Rob Filho, desculpa, é médico também. O que você acha do time campeão no mundo do Corinthians de 2012? Qual time? Não. O que você acha desse time? O que você acha um time? Muito bom. Parabéns, né? Parabéns. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tite, com o Kleber Xavier e com o Fábio Maceredian em 2006 no Palmeiras. Sim. E são caras que eu tenho em altíssima conta profissional e pessoal. São caras muito bons profissionalmente, não estão onde estão por acaso. São caras que eu quero muito bem, que eu torço e eventualmente ainda converso inclusive com o seu Adenor, de vez em quando trocamos mensagens. É um cara que eu torço, que eu quero muito bem e tem muito mérito. Ganhou, fez um belíssimo jogo lá, 2 bons jogos no Japão e do jeito que parece que talvez vá mudar. Agora essa pandemia muda tudo, né? Esse ano corre o risco de não haver, né? Sim, mundial. O ano que vem parece um outro formato mesmo, né? 21, não sei se vai ter. E se mudar o formato e você encher de equipes europeias, você cria agora ainda mais com a pandemia. Eu acho que você vai ter um distanciamento da economia do futebol europeu e sul-americano maior. Então a gente vai ter cada vez mais dificuldade de competir de igual para igual.
Com infelizmente. certeza, com certeza. E, aliás, você falou do Tite, realmente, eu estava no voo lá de Recife, voltando, onde o Tite teve a disputa. Foi assim, vamos rapidinho o pessoal lembrar, né? Quando o Tite foi demitido. Santa Cruz e Palmeiras, o Tite vinha reclamando de arbitragem nos jogos do Palmeiras, dizendo que a arbitragem estava mal. Palmeiras empatou, acho, contra o Santa Cruz. Perdeu, acho, 2-1. Perdeu por um gol de diferença. Perdeu no Arruda. Aliás, nesse dia, eu peguei um táxi, falei, por favor, eu vou pro Arruda. O cara me levou no Aflitos. Falei, não, amigo, eu vou ficar aflito sem me deixar nesse estádio aqui. Eu vou pro Arruda. Aí o cara errou, o taxista errou. Aí teve o jogo, o Palmeiras perdeu, e aí a gente foi falar com o Palai, que o Tite tinha reclamado na saída da arbitragem de novo. Aí o Palai falou, tem que parar de reclamar, calar a boca, parar de reclamar da arbitragem e fazer o time jogar. Aí a gente já foi lá, todo mundo, né? Repórter, sabe o que é? A gente foi lá todo no Tite. E quando a gente pergunta pro Tite, o Tite olha por cima da gente, assim, tentando procurar o seu Palaia. Que ele queria pegar o seu Palaia na hora ali. Na hora. Com o olhar ele procurou. Ali a gente falou, agora azedou de vez, né? E era até injusto, porque o que o Tite tinha feito, a campanha, ajudar o Palmeiras a escapar naquele momento. A gente ficou, né? Acho que 11, 12 jogos sem perder. Não fosse isso, sim, teria caído em 2005. E aí no voo, a gente conversando lá, tava o Edmundo, o Diego Cavalieri, o pessoal lá, a gente conversando com o Juninho Paulista, o Tite caiu e tal, eles nem sabiam no voo, a gente conversando lá. E aí tinha a torcida esperando o Tite, uma coisa até covarde foi naquela época. Mas as lembranças que tem o futebol, inclusive. O Maurício Martinelli, grande mestre Rubens Sampaio. Temos uma notícia bomba jornalística aí, ó. O Maurício Martinelli, vamos ver se vai ter mesmo. O Marco Nakabayashi, você já teve problemas com o jogador ou dirigente? Doutor Rubens é gente boa. Você já teve algum problema com algum jogador ou dirigente, doutor Rubens? Você tem discussões do dia a dia profissional. De trabalho, né? Faz parte, não é... Já tive, mas eu acho que como você tem em qualquer circunstância de trabalho, você pode ter pontos de vista diferentes e você tem que resolver. Algumas coisas a gente não pode, tem uma parte que é técnica, né, de diagnóstico e tratamento, e eventualmente você vai você pode ter uma outra discordância em relação a um jogador, se você tem um ponto de vista que dá para treinar ou dá para jogar e isso eventualmente acontece por N circunstâncias do cara estar insatisfeito com outras coisas e o departamento médico eventualmente é uma válvula de escape para ele não ter que... Ou ele está bravo com o treinador porque saiu, ou ele está bravo com o dirigente por questão contratual, e aí o cara fala, não estou me sentindo bem, estou com dor, estou não sei o quê, e eventualmente você compra umas brigas, fala, não, vai treinar e está tudo bem, e aí você cria uma outra aresta. Com dirigente, a mesma coisa pode acontecer. Né? Se você tem uma reabilitação que está mais lenta por N motivos, enfim, você vai ser cobrado. Essas coisas acabam acontecendo em qualquer ambiente de trabalho, mas eu sempre consegui, acho, me posicionar de um jeito técnico, tal, sem ter grandes... Não tenho nenhum desafeto, nada que... Nenhuma briga. Nenhum inimigo. Não fiz. Isso é bom. O Maurício Martinelli tá aí, ó. Tá brincando, né? Mas vamos lá. Estão falando que o Atlético Mineiro entrou em contato para convidá-lo como médico. Procede, doutor Rubens, é verdade. Lembrando que o diretor do Atlético Mineiro é o nosso... Lasmar, que é nosso amigo, do Maurício Martinelli também. Inclusive. E lá está Alexandre Matos, que foi o que acabou ocasionando aí a demissão do trio, né? Doutor Rubens, doutor Vinícius, doutor Otávio, que eu tenho muito em conta. O Alexandre, outro dia, ele fez eu acho que no UOL, que ele falou das questões do Palmeiras e ele tinha falado no negócio do... Vocês estavam desgastados, né? E depois o Fabrício, eu não vou falar, não tenho convicção do nome do jornalista do UOL que eu conversei. Não é Fabrício Crepaldi, não foi, né? O Fabrício está na Globo.com, né? Deve ter sido... Será que foi o Lavieri? Gustavo, talvez. Não foi o Danilo. Foi outro? Não. Mas aí ele me deu a oportunidade de fazer o contraponto, eu fiz, o UOL publicou, e o Alexandre mandou mensagem e a gente conversou. E no que eu falei ali, eu falei que eu sempre tive ele em conta pessoal alta, que é um cara que eu quero bem, que acho que foi muito importante para o Palmeiras. E ele mandou mensagem, trocou mensagens e estamos... Pediu desculpa? Pediu desculpa?
se for assim, ele falou que poderia ter sido uma interpretação errada minha, tal, e falou, desculpa se eu me expressei mal. E eu falei, não, estamos de boa, tranquilo. É um cara que eu quero ver, né? E acho que ele vai ajudar o Atlético. Mas a forma como ele foi com vocês não foi legal, doutor Rubens. A maneira da demissão. Toda vez, essas circunstâncias de saída, elas invariavelmente não vão ser agradáveis. Mas... Não, é claro, a gente não quer ser demitido. Aconteceu comigo na Jovem Pan, foi demitido também. A gente não quer ser demitido, mas há formas e formas, né, doutor Rubens? Isso. O Palmeiras fez de um jeito deselegante. Não é? De uma reunião com o site já publicando, tal, uma coisa. E a gente tinha recém sido campeão brasileiro e tinha uma perspectiva. O que me incomoda mais é ter participado da evolução da infraestrutura que precisava melhorar e que a gente encheu tanto saco para correr atrás. E o Alexandre foi muito importante nessa melhora. E no momento em que a gente ia desfrutar, aí não... empurramos o caminhão na subida quando ele ia começar a descer. Roeu o osso mas, na hora do filé mignon. Saímos campeões brasileiros, que para mim foi excelente, excepcional experiência. Claro, mas quando ele retornou as mensagens, doutor Rubens, o senhor sentiu 100% de sinceridade ou o senhor achou, pelo que teve polêmica, o senhor achou que ele quis dar uma sentada na situação aí? Não, realmente, quando eu disse lá que eu tinha relacionamento pessoal bom com ele, eu tinha. E eu não acho que é uma coisa que ele tem autonomia para fazer sozinho. Eu não acho que é... Já veio de cima para baixo. Eu acho, Enfim, nunca sentei e perguntei isso para ele e também, agora não vejo muito... Até porque teve um rompimento, né? Um dos vices do Gagliotti na época também teve um problema, né? Porque ele confiava muito em vocês. Vitor Fruges, O doutor Fruges, que é médico. E ficou bem chateado quando aconteceu isso, né? Ficou puto da vida, para falar um português. Claro. Pode falar assim na live? Claro, live pode. Essa hora também é permitido, não tem nenhum problema. Mas, assim, doutor Rubens, ainda desse detalhe, né, que causou esse atrito entre um vice e um presidente, né? E o Alexandre Matos dizendo que vocês estavam desgastados ali, né? E aí ele quis depois mandar uma mensagem de corrigir. Mas não existia esse desgaste, né, doutor Rubens? Pelo contrário, né? E exatamente isso que a gente vivenciava. Quando vocês tinham mais estrutura, aquele momento que estava tendo mais estrutura para vocês trabalharem, né? Pelo contrário, para ter um desgaste nesse momento, não ia ter, né? Ia ter desgaste. Não, você tinha acabado de ganhar Aí você tinha lastro, né? Ganhando o brasileiro, tinha ganhado a Copa do Brasil um ano antes. Eu acho que era Aliás, o Palmeiras desfruta hoje de um momento protagonista junto com o Flamengo, né? E vai brigar na Libertadores, vai brigar no Campeonato Brasileiro, se houver, né? Mas se não for em 2020, em 2021 vai continuar brigando. Francisco Palitos, mais uma vez aqui, ó, Palitos, essa pergunta é casca de banana, já diria Vanderlei Luxemburgo. Qual jogador dava mais migué para não sair do DM, doutor Rubens? Não vai falar que não tinha jogador que fazia isso, vai. Não vai falar que não, isso não existia, isso não acontece. Acontece. Pô, mas aí tem necessidade? Acontece, mas... Então não precisa falar nome, mas existe isso. O cara que fica falando... Tem os dois tipos. Tem um cara que está tendo oportunidade e sente alguma coisa e não quer dar brecha, dá um migué ao contrário. E tem o cara que... Eventualmente o cara que sai do time, eu tive algumas... uma outra discussão por conta de... Quando o time está numa fase difícil, ruim, e a gente viveu alguns anos complicados, a dor piora. É mais difícil. Fica mais grave o sintoma, é isso, né? Aí você tem que ir empurrando os caras com carinho, mas eventualmente acontece. Então vamos aproveitar... Mas sem falar, você ficar... Ele quer que eu fale tudo. Bom, depois você vai perguntar do Valdívia e a gente conversa. Vamos já falar agora, então, vai. Porque senão vai aparecer aqui. Porque eu acompanhei o Valdívia nas duas passagens no Palmeiras. Na primeira, quando ele chegou, quando estreou exatamente com o Tite, né? Na primeira passagem. E depois, quando ele voltou. O Valdívia, isso eu falo como um jornalista, um setorista do Palmeiras. O Valdívia, na primeira passagem, era O Valdívia, na segunda passagem, quando voltou como rei, chegou o vago, que vai salvar, que não chegou o cara, ou o cara chegou.
Quando ele voltou na segunda passagem, ele foi totalmente diferente. Isso na relação conosco também, com a imprensa. Então, eu acho que assim, teve o Valdívia na primeira passagem, que inclusive, um outro fato que teve, doutor Rubens, o primeiro jogo que ele foi no Palestra Itália, assistiu o jogo, ele tinha sido contratado. Primeiro a gente fez a chegada dele no aeroporto, ele explicando que era o mago, que ele fazia magias em campo. E aí, ele estava com a Daniela Aranguiz, que hoje é a esposa, era noiva dele na época. Então você imagina um gringo, cabeludo, com uma loira, que era uma dançarina lá no Chile e tal, com a roupa toda justa, andando no meio da torcida na rua Turiaçu, né, agora Palestra Itália, não sabendo onde entrava. Os caras largaram ele lá, ninguém foi buscar, ele andando a pé. Aí eu falei, Valdívia, eu tava fazendo a torcida na época, né, o outro lado do jogo, pela Jovem Pan, eu vi o Valdívia, eu falei, Valdívia, eu vou te levar até a entrada. Só que você me dá uma entrevista lá dentro, porque eu falei, não vou dar, se eu pego ele aqui e começo a entrevistar, ia juntar todo mundo. Eu falei, não, a gente faz lá dentro. Aí eu levei ele até lá dentro, aí ele me deu uma entrevista. Isso foi a primeira vez que ele entrou no Palestra Itália, eles largaram ele lá e ele chegou. Ele 2006, né? 2006. Ele era, você falava com ele. Quando ele saiu do Palmeiras pro Al Ain, ele atendia. Eu liguei para ele, estava num shopping uma vez, ele entrou num sábado, ficou a tarde inteira dando entrevista. Mas quando ele voltou em 2010, meu Deus, aí ele voltou de outro jeito. Ele é bom de entrevista, ele é inteligente. Ele é bom, ele gosta de umas polêmicas. Mas por que eu estou fazendo todo esse meio campo? Porque vocês, eu achei, na segunda passagem, vocês preservaram muito o Valdívia. Muito. Pela função que vocês têm como médicos e para tentar preservar a imagem do jogador. Só que ele nunca preservou vocês. Eu sempre achei errado o que ele fazia. Porque ele já reclamava da famosa fibrose lá, já dava dor de cabeça naquele tempo de jogador. Agora de novo, ele voltou a falar que atropelaram etapas para ele voltar a jogar, etc, né? Então, assim, eu acho que sim, vocês foram muito leais a ele e ele não foi leal com o departamento médico do Palmeiras, viu, doutor Rubens? Pelo menos isso que eu sempre observei das atitudes que ele teve. O Valdívia reclamou numa entrevista com o Benjamin, né? Isso, na Fox. Que ele eventualmente atropelava os processos de reabilitação e, enfim, não a gente várias vezes, não foi nenhuma, nem bom, você é testemunha, a gente sempre defendeu e preservou o jogador e eu acho que esse é um dos papéis do médico, do clube. E do médico mesmo em relação ao paciente dele, acho que ele deve fazer isso. Eu acho que a questão ética muda um pouquinho quando o personagem é um atleta de futebol, de grande clube que é público. Eventualmente você tem que dar alguns detalhes que eu acho que a rotina fica um pouco diferente do dia a dia do teu paciente de consultório, mas a gente deve preservar. Mas o Valdívia já, ele mesmo, se você procurar, se as pessoas procurarem as coisas que ele falou em outras entrevistas, se procurarem, hoje a internet, ela nesse mágica. ponto, ela guarda tudo, fica tudo, como diz, a gente é velho, mas está tudo na nuvem. Tá. Então, se você procurar, ele vai falar de como ele muitas vezes se excedeu, de como ele não teve o comportamento que ele deveria ter, isso principalmente no retorno dele. Na primeira passagem, em 2006, 2007, 2008, ele tem um rendimento tecnicamente muito bom, lá ali em 2007, 2008, até a metade, né, no meio do começo brasileiro ele sai, né, 2008. Mas ele é o melhor jogador do Campeonato Paulista, tal. Então ele já tinha acho que foi a fase de mais esplendor técnico dele, e quando ele volta, aí ele já, eu acho que por questões pessoais, de realização pessoal, realização financeira, ele volta um pouco mais acomodado e menos atleta e um pouco mais boêmio. Aí isso acabou fazendo com que ele se lesionasse. A rotina dele, eu não acho que o Valdívia dava migué, isso que o Palito tinha perguntado. Não, acho que ele realmente se machucava bastante, e principalmente em função da vida extra-campo dele, que era ruim, e ele já falou isso. Quando a gente foi fazer a biópsia muscular por causa das lesões recorrentes dele, com o patologista que chama Benny Schmidt, o Benny chamou, e o Valdívia, já estou falando que ele já falou isso, chamou e falou, tua
a fibra muscular é isso daqui, esse negocinho aqui que chama mitocôndria, tinha que estar de um jeito, está de outro. Isso aqui é a influência de bebida alcoólica. Tal. Então, você tem que se controlar, porque isso está fazendo a diferença. E isso realmente acaba fazendo a diferença na recuperação, não só na recuperação de lesão, mas estou falando na recuperação do pós-treino e no pós-jogo. Então, e medicamento também, né, doutor Rubens? E medicamento também, né? Acaba fazendo uma diferença fisiológica mesmo, né? Como você reestoca glicogênio, falando, o músculo fadigado, ele precisa depois encher você precisa colocar glicogênio, que é energia para ele funcionar. Quando o fígado está ocupado metabolizando o álcool, ele não consegue devolver glicogênio para o músculo e isso acaba atrapalhando. E isso vai fazendo com que o cara fazendo com que ele se machuque. E quando você tem algumas áreas cicatriciais, e ele vai fazendo o circuito todo, ele machuca a frente de uma coxa, a parte de trás da outra, a outro adutor, então você faz um circuito de lesão grande, você acaba indo de uma para outra, de uma pequena recidiva para outra, porque essa área de fibrose, ela é como se fosse uma área de menos elasticidade, né, de fibras musculares diferentes, do ponto de vista funcional. A fibra tem que alongar e contrair. Quando você tem ali uma área com uma dinâmica diferente, isso favorece. Assim, a gente tem duas coisas que são fatores predisponentes à lesão muscular, que a literatura é farta e é inquestionável. Uma é a idade. Quanto mais velho, maior a chance. E a outra é a lesão prévia. A principal delas é a lesão prévia. Então, quanto mais lesões você teve, maior a chance de você ter novas lesões. E aí ele ficou sempre correndo atrás do rabo, né? Ele poderia ter sido, com o potencial que ele tinha, ele poderia ter feito muito mais do que ele fez. Eu acho que ele é a grande sacanagem do Valdívia não é... Foi com ele mesmo, né? Acho que foi com a gente, é que é com ele mesmo. Mas ele não foi legal também, essa postura. Vocês defenderam muito ele não foi legal. E tanto doutor Rubens, porque lá no Chile ele causou muitas polêmicas na seleção. E uma outra coisa, quando teve o sequestro relâmpago dele, se não aparece o vídeo do sequestro, as pessoas estavam duvidando se era verdade. Você vê a postura, porque às vezes você fala, pô, eu fui sequestrado, ninguém vai duvidar de você, sabe? Conhece você. Agora, do Valdívia, se não aparece o vídeo, as pessoas não iam acreditar. E o vídeo ajudou, porque as pessoas não estavam... Você vê, o cara tem que provar do vídeo que era verdade. Você vê a postura, são comportamentos, né? Num determinado momento, ele teve uma mudança de... Ele teve o final... Assim, ele teve o último jogo do Atlético Paranaense, 2014. Um jogo dramático. Ele fica depois um tempo enorme ali, que ele também estava aproveitando para se condicionar para a Copa América, que ele foi muito bem. Ele faz o último jogo oficial no Palmeiras, que é o Palmeiras e Corinthians, que a gente, do Campeonato Brasileiro, ainda era o time treinador do Corinthians, que a gente ganha de 2-0, ele faz um jogo primoroso, tecnicamente espetacular. E vai para a Copa América, acaba o contrato dele, ele vai muito bem na Copa América, e aí, por circunstâncias de negociação ali, ele acabou saindo. Depois ele teve depois no Colo-Colo ainda um período... Ele acabou não ficando no Colo-Colo porque ele voltou a machucar muito. Né? Foi. Eles optaram por não renovar o contrato dele. E mostra realmente... são posturas e posturas. Olha o Thiago Santi aqui, entrando aqui também, você conhece muito bem, foi da parte do Departamento Médico do Palmeiras também. Doutor Otávio Vilhena mandando mensagem aqui, ó. Fala, Rubão, grande prazer em trabalhar com você. Grande abraço ao Fred, um grande abraço, doutor Otávio. A gente também fazia umas perguntinhas, coitado, o doutor Otávio sofria com a gente. Faz parte. Põe o óculos, fazia... Dá uma respirada, deixa eu ver o que eu posso falar. O Ortopedia Ramadão, o Dr. Rubens, Dr. Vinícius, Dr. Otávio, exemplos de ética e profissionalismo. Thiago. Pena que não conquistaram nenhum mundial. Pessoal de atiração. Fisioterapeuta do Valdívia. Lembra o Thiago Santos perguntou. Como que chama lá o cara que fazia José as mágicas? Amador. O cubano, José Amador. Isso, da seleção. E aí? Chilena. Ele era bom mesmo? Ele tinha algumas... ele fazia uma parte de terapia miofacial tal, que o Valdívia gostava. Ele era bom. Era um cara tecnicamente bom. Agora, daí até dizer que a solução... né, era o cara... Para todos os... Não vai uma distância, mas
quando você cria esse laço de confiança tal, você acaba conseguindo, ele acabava ganhando a confiança do Valdívia, ele acabava conseguindo empurrar ele para participar com mais confiança, jogar melhor. Tal. Eu acho que ele acabou ajudando, não acho que ele E é engraçado nisso, atrapalhou. claro que ajudou o Palmeiras, né, doutor Rubens, mas foi engraçado que aquele jogo de 2014 contra o Atlético Paranaense, que ele foi muito bem e joga naquele esforço dele, e tecnicamente, realmente, ele é um grande jogador, mas ali, até nisso ele tem sorte nesse momento, né, doutor Rubens, porque se ele não vai bem ali, ele tá morto, ele tava morto no Palmeiras. Eu acho que até todo mundo viu a circunstância difícil que ele estava, né, a situação diferente, e até o adversário o respeitou mais no jogo por causa disso. Sim. E ele é, assim, tecnicamente, ele é um... Sim. Né, esconde a bola, é um cara, tecnicamente... Era muito bom. É ruim de jogar contra ele, né? Os caras, além de ser... Não é que é só... Ele era chato, mas não imagina... A gente achava ele chato, imagina quem jogava contra. Muito mais. Mas ele tinha... um cara, tecnicamente... Né? Por isso que eu falo, ele podia ter desfrutado mais da qualidade dele. Claro. Agora vamos falar de um que eu, claro, é um que eu acompanhei e gosto muito, e foi gigante, mas poderia ter sido mais se não tivesse machucado tanto, que foi o Marcos, que foi um excepcional, santo, um grande jogador, mas que o doutor Rubens falasse um pouquinho, né, assim, o Marcão, essas contusões que ele conviveu, né, realmente atrapalharam muito, né, a carreira, né, do Marcos. O Marcos perde competições, ele poderia ter ido para mais uma Copa do Mundo, não foi porque machucou, claro, campeão mundial em 2002, mas ele não vai para a Alemanha em 2006 por causa de uma contusão, e conviveu muito com isso, né, e mesmo assim foi o que foi, né. A gente brinca, por um goleiro com uma mão só praticamente, com as dificuldades que ele teve, né, físicas, né. Eles falam um pouquinho desse jogador. O Marcão ele teve lesões traumáticas graves, né, ele teve uma lesão traumática ligamentar do punho que precisou ser cirúrgica, e quando a gente foi... isso é antes da Copa, né? Sim. Ele operou acho que em 2000. Quando a gente foi conversar com um cirurgião de mão, que chama Rames Mata, um cara excepcional, e o Rames não tinha nenhum histórico de atleta, né? Não tinha nenhuma referência de atleta profissional, goleiro, que tivesse operado a mão, porque a melhora da instabilidade do punho, ela necessariamente, né, na cirurgia, ela tira uma amplitude de movimento. Então, para você melhorar a dor e a instabilidade, você troca isso por uma mobilidade menor, né? Então, você perde movimento para conseguir continuar. E a única referência que ele tinha era um cara que jogava basquete, que era do Detroit, que era um cara muito bom, que chamava Isaiah Thomas. Opa! Para quem assistiu o Last Dance, que tem no Netflix, do Michael Jordan, inclusive é desafeto do Michael Jordan, não foi pro Dream Team. E tem da ESPN o documentário sobre o Detroit Pistons, que eles eram conhecidos como os Bad Boys, vale a pena também assistir. Isso. É muito legal os pegas com o Chicago, enfim. Sim. Essa era a referência que a gente tinha. Então, a gente não tinha ideia nessa primeira cirurgia de com qual qualidade o Marcão ia voltar, e ele volta muito bem. Ele é excepcionalmente favorecido, né? A natureza foi generosa como goleiro. Ele é forte, alto, é rápido, e ele é tecnicamente muito bom. Sempre gostou de treinar e de jogar. O Marcão sempre gostou de jogo grande, né? Concentrar, ele achava um saco. Treinar, agora... O resto, não. Jogar e treinar, ele gostava. Concentrar era uma coisa que acabava com o bom humor dele. E as lesões que ele foi... ele teve lesões de trauma por ser por arrojo também. Sim. Aquele no Morumbi que ele quebra o braço, né? Que ele joga com o jogador do Corinthians, né? No clássico. Ele quebrou a clavícula eu acho que ele quebrou a clavícula em uma ou duas costelas. Tá? Teve, na verdade, uma luxação externo-clavicular com a fratura de arco costal. Teve a fratura do antebraço, mas o que acabou encerrando mesmo ele teve uma lesão no joelho e ele tem o joelho um pouquinho arqueado, ele tem um joelho de cowboy, joelho varo, que a gente chama, ele tem um desgaste do compartimento medial que foi limitando o goleiro, ele precisa treinar para se sentir seguro.
e se ele não consegue ter um desempenho normal, de treinamento, não dá para, não é um cara que é esporte individual, goleiro, é diferente do cara, não divide com os outros 9, né, ou da linha. Então, o que acabou pesando foi o desgaste, a alteração degenerativa do joelho, que judiava muito dele. Chegou uma hora que ele, para mim deu, parei, estou sofrendo muito, não consigo jogar. E deixou pro César. E assim, você olhar, ele não teve uma perda técnica, né? Ele foi, enquanto ele conseguiu, ele ia bem. Foi. Né? Sempre fez diferença. E é um cara, o Marcão Nossa. Marcão nessas coisas aqui, nossa, eu tô Marcão, insistindo para ele falar, mas como ele tá entrando na barca da nossa, né? Como ele tá entrando na barca da política, aí ele tá meio assim, eu tô insistindo para ele falar comigo, mas ele tá que tá. Esse tá duro, esse ele gosta. Pra como ele gosta da confusão, doutor Rubens? Ele é muito melhor. Não, mas como ele gosta da confusão, né, doutor Rubens? Meu Deus do céu. Tem facilidade. E vocês não, vocês adoravam. Imagina. Perdeu. Marcão, você achou? Foi ruim? Você sabe, aquela que ele machucou no Morumbi, eu tava fazendo torcida também, o outro lado do jogo, ele sai, ele vai embora, antes do jogo acabar, vai embora. E falou que queria encerrar a carreira, falou pra mim. Eu vou acabar, foi a segunda consecutiva, ele machucou uma e já tinha machucado de novo. Ele falou, não, vou parar. Foi pra mim, ele me deu uma entrevista. Depois ele pensou, calmou, ficou mais calmo, e aí tudo certo. Ele teve Quando ele teve a sequência de contusões, ele estava voltando, acho que era o Caio Júnior, estava jogando o Diego Cavalieri, que era... O Diego era muito bom, aí no jogo o Tuta, acho que estava no Fluminense, e o Tuta veio o Marcão estava no banco, o Diego jogando. E o Tuta veio no banco brincar com o Marcão, falou, vou deitar hoje e tal. Aí o Marcão falou, se fudeu que o goleiro é bom pra caralho. Era o Diego, né? Doutor Rubens, você estava no dia que o Munhoz acerta o soco no nariz do Marcos e sangue? Você tava? Não, infelizmente não. Você não tava? Essa cena. Eu estava lá. Isso sábado. Também Foi um sábado sensacional. O Marcos correndo atrás do Munhoz no campo da academia de futebol para tentar pegar o Munhoz. Ainda bem que não pegou, porque se pega, a raiva. Nossa, o bicho ficou louco, isso viu? Também dura 12 minutos. Ele, no outro dia, depois fizeram as pazes, foi rapidinho, mas a situação foi engraçada, viu? O Alexandre Solim, que mandou um abraço aqui para você, doutor Rubens, né? E chamou de Rubão, mandou um abraço pra gente aqui, ó. Marcão expulso contra o Bragantino, o Cavalieri em reserva, a torcida vaiando. Ele vira pra torcida e diz, seus bobos, reserva é melhor que eu. Fazia isso mesmo. Não, eles tinham respeito. Eu lembro teve o Marcão num ano novo, que ele caiu da moto, que ele chegou na primeira todo remendado. Ele caiu da moto, ele chegou um pé calçado, um pé de chinelo. Todo torto. Cheio de abrasão, aqueles ralados que ele caiu, acho que ele estava de chinelo e shorts. Caiu e enfim, não conseguia calçar sapato, imagina a chuteira. Tomou a dura do Carlão e ele falou, calma que o Serjão chega logo depois, tinha operado o joelho, porque foi jogar pelada na linha, machucou o menisco e tinha feito artroscopia. Foi. E aí o Marcão fala com o Sérgio, os dois no DN. O Diego jogar 3, nós estamos fodidos. E o Diego teria uma sequência diferente. Aquele que foi pro Liverpool, mas ele no Palmeiras, se ele tivesse ficado, ele teria uma sequência. Ele seria importantíssimo, né? Ele é o cara para substituir o Marcos. Né? Ele tinha laço para ficar no lugar do Marcão. Era ele. O Bruno, o Deola, putz, entrar no lugar do Marcão depois era complicado. E eles sofreram muito, né? O Bruno, o Deola e o Fábio sofreram muito para conseguir substituir. É o que acontece no gol do São Paulo, depois que o Rogério Ceni saiu também, tem esse problema. O pessoal vai mandando as coisas aqui, eu vou ver se não... Alguns eu perdi, eu peço desculpa se eu passei aqui, que a gente vai conversando e vai dando risada aí. Doutor Rubens, claro, a gente vai lembrando de vários casos que acontecem, né, e aconteceram no Palmeiras. Outro dia eu lembrei... Você estava quando o Marcinho Guerreiro chegou ao Palmeiras, não, doutor Rubens, ou não? Quando o Marcinho Guerreiro chegou... Eu trabalhei com o Marcinho, mas eu não lembro se eu estava quando ele chegou. Ele chegou num sábado, né? Aí quando ele foi entrar na academia de futebol na porta, tinha os torcedores da Mancha com cadeado, eles se algemaram na porta. Você imagina
A cara do Marcinho Guerreiro, que veio de Florianópolis, com os caras todos amarrados na porta. A primeira coisa que ele já foi... Que impressão boa, né? Bom, imagina. Esses apertos assim, doutor Rubens, com torcida pressionando, que o Palmeiras teve algumas vezes de invasão, de torcida pressionando. Teve cobrança para cima de vocês também, doutor Rubens? Ou os médicos passavam fora disso aí? Teve ataque a ônibus com o Muricy Ramalho, teve um monte de coisa. Não. Eu estava no aeroporto quando em Buenos Aires, quando o Praça se machucou lá. Putz. Mas não, ali era uma... A questão foi com o Oliver tinha feito algum gesto lá pro cara e os caras estavam... Era com ele mesmo. Não. E ali o bicho, quando eu vi o pessoal, tinha uns caras com soco em inglês. Eu falei, nossa, tá louco. O Adaltão, segurança, o Adalto segurou a bronca ali. O Adalto, todo mundo ficou na frente ali. Sim. Mas não, especificamente assim, não. A gente... eles cornetavam. Hoje em dia você tem rede social, é broca, né? Não tem... Sim. A rede social, ela é ainda... Tomara que ela amadureça, mas ela é ainda um lugar de que o pessoal troca intolerância, porrada, né? O negócio é feio. O Pedrinho, doutor Rubens, o que você pode falar desse jogador que realmente... Mensagens com Pedro Paulo de Oliveira. Pedrinho isso é opinião minha, mas eu acho ele... Sim. Muito bom comentarista. Comentarista, tá indo muito bem. Como ele encaixou. Ele explica, bem, né? Ele sabe falar. Não é ele que sabe consegue falar, né? Pedro, mandei mensagem para ele que você comenta muito melhor do que você jogava. O Pedrinho teve uma experiência no Vasco antes de vir para o Palmeiras, que teve uma lesão de ligamento e depois durante um treinamento tal, ele sentiu um desconforto no mesmo joelho que ele já tinha operado. Ele inclusive perdeu uma seleção brasileira na época, né, no Vasco, né? Ele ia para a seleção e se machucou. E eles iam, e a ideia, né, quando ele teve esse desconforto no treino, a gente precisa fazer artroscopia porque é uma coisa simples tal. E quando ele acorda da segunda cirurgia no mesmo joelho, ainda no Vasco, eles tinham refeito o ligamento, então ele dobra o tempo tal. E isso abalou, o fato de estar preparado para uma coisa e acontecer outra, atrapalhou muito a questão de confiança depois dele. Não que ele volta, o joelho fica bom. Sim. Ele não teve problema nenhum com esse joelho operado depois no Palmeiras. No final do ano, que eu acho que é 2001, ele torce outro joelho, né, o que não era operado. E aí o mundo... aí ele teve muita dificuldade, porque como ele tinha tido uma experiência longa e desgastante do primeiro joelho operado, qualquer coisinha que acontecesse com o segundo, ele achava que tinha... Aí ele me ligava e falava, putz, rompi o ligamento de novo, vem aqui ver. Um dia eu fui na casa dele e levei flor e bombom. Tá parecendo mulher grávida, com um desejo para encher o saco. Mas pode perguntar para ele depois. Mas é um cara... Ele é um jogador excepcional, um cara inteligente. Sim. Pra caramba. Sim. E ele demorou para quando ele se encontrou na questão de confiança tal, quando ele está confiante, quando ele faz bastante diferença. Agora ele tá fitness pra caramba, nossa, tá forte. Tá. Ele deve estar jogando muito bem, porque ele faz uma fumaça. É um cara, aí eu lembro muito gente boa, né? Ele e quando subiu foi aquele jogo contra o Botafogo, né? Já o Palmeiras na Série A, o Botafogo de volta também. E ele faz um gol lá, né? Ele voltando a voltar a jogar, ele faz um gol no saudoso Parque Antártica, né? No Palestra Itália, que realmente fiquei muito feliz na época. Ele deu até a camisa da época que ele jogava, que era da Diadora, o grande Pedrinho, que fez um gol bonito, né? E foi realmente... Pena que a carreira foi em virtude das contusões também, né, doutor Rubem? Mas realmente um cara excepcional, né? Ele manda muito. Eu encontrei ele uma vez num jogo de basquete nos Estados Unidos. Tava ele e o Felipe. O Felipe é outro. Felipe, lateral esquerdo. Jogou no Palmeiras. Sim. Também é outro um cara extremamente técnico, né? Um cara muito bom. E muito... Um cara bom de resenha também. Muita gente boa, que é um cara que eu
que eu gosto bastante. O Felipe, uma vez, num treino era o Celso Rotti, o treinador, e você tinha uns coletivos longos, assim. Nossa! E eu estava de um lado do campo, o Felipe, doutor, eu fiz assim, aí ele, água demais mata a planta. Ou seja, deu para entender. Falou, água demais mata a planta. Estava cornetando o treino para o treinador, eu vou te falar. Era engraçado. Eu imagino. Doutor Rubens, a gente está indo para o final da live, mas eu queria ver se você pode ficar mais 20 minutos. Eu vou ter que encerrar a live e entrar uma outra para a gente voltar a falar, porque eu quero falar de mais gente aí. Pandemia, Tá tranquilo. Mas eu vou esperar terminar. Ainda tem 4 minutos ainda, vamos esperar. Quando for para encerrar, a gente faz de novo aí para a gente continuar um pouquinho a conversa. Qual o jogador que era bom assim de resenha mesmo, doutor Rubens Sampaio? Vocês gostavam de ficar conversando? Claro, o Marcão é um dos caras que ele é engraçado. Marcão, né? muito bom. Alex, muito bom. Alex também? Opa, cabeça, o Pelezinho, Zinho, César Sampaio. Juntar César Sampaio, Nossa. Marcão, Alex, Juninho Nagato, você não entende o que ele fala, mas ele dá risada. Mas o Sampaio e Marcão, para contar a história, é difícil de... E eles contam, que aí você começa a conviver bastante, você ouve várias vezes a mesma história. Mas sempre dá vontade de ficar ouvindo a mesma história, né? Você ri todas as vezes. O César é um cara que às vezes eu ainda mantenho algum contato, eu acho que é um dos... Agora está na seleção também. Sim. Imagino eles lá, porque o Kleber Xavier, Fábio Maceredian, César, esses também, o Fábio, o Kleber com o Sampaio, você não levanta da mesa. Aí tá ali conversando, 12 horas, faz plantão. Vai inventando uma história na outra. Em 2012, quando eu estava na época da queda, né, o gerente de futebol era o César Sampaio. E, aliás, ele que teve que falar, né? O Marcão deixou a bucha para ele falar que o Marcão estava encerrando a carreira pro César Sampaio, né? O César Sampaio que teve que... Na coletiva. Fudeu, vou parar. Vai lá você, nunca vi isso. O cara encerra a carreira e manda o outro falar. Só o Marcão para fazer isso. Deixou o César Sampaio falar do encerramento de carreira. E o César Sampaio falava assim, eu tô mexendo no doce, ele só fica... Tem que mexer o doce, senão empedra. E era só... Alexandre, bom, tem um pessoal, claro, tem o Alexandre aqui, ó, índio, depois do jogo, quem foi o melhor lateral direito que você viu jogar? É claro que é brincadeira, né? Joca é o Dr. Marco Antônio Ambrosio, o apelido dele é Jacó, mas o cara chama de Joca porque ele fica puto. Possesso. O Marco Antônio Ambrosio, que foi o Marco Antônio Ambrosio que está no filme, no dia quando o Verde virou, do 12 de junho de 93, o Dr. Marco Antônio Ambrosio era médico do Palmeiras. Médico Palmeiras. E ele está impagável no filme, as coisas que quando ele sai do estádio, volta na final, para que o palmeirense que está vendo, que não assistiu, assista só para ver as participações dele, que são melhor lateral direito, Francisco Arce. Que beleza. Realmente jogou demais. Doutor Rubens, eu vou encerrar. Faltando 1h40. Eu vou encerrar essa live. Vou entrar de novo. Eu vou pedir para você entrar para a gente participar aqui, tá bom? O doutor tá aqui, ó. Obrigado. Estou aqui também, ó. O doutor Marco tá aqui, ó. Já a gente. Então eu vou encerrar essa, gente. Boa noite ao Benê também. Benê, pai do Diego Sacomã. Eu vou encerrar essa e vou voltar para a gente continuar mais um pouquinho com o doutor Rubens Sampaio, que a resenha tá ótima. Já voltamos, então. Até daqui a pouquinho. Até.